Agora sim, muito boa noite, graça e paz para a sua vida. Somos uma igreja que serve ao Senhor Jesus. Nosso endereço é a Avenida Desembargador Guscimo 772. Você que nos acompanha pela internet, pelos canais do YouTube e também pela Rádio Gospel FM. Gente, eu tenho recebido mensagens de Telêmaco Borba, Guaruva, Guarapuava, Matinhos, todos vocês que estão investindo em transmissão pela rádio. Você não faz ideia da quantidade de gente que está sendo abençoada, recebendo a programação e tudo aquilo que nós temos ministrado todos os dias de 7 da manhã às 8 da manhã, pela Gospel FM, a número 1, transmitindo vida. Bom Retiro está trabalhando para a expansão do Reino de Deus. Amém? Hoje eu quero falar sobre gerações, e eu quero manter a mesma direção, a mesma bússola, o mesmo norte que estamos caminhando há semanas atrás. Nós estamos vendo Deus saindo do templo para encontrar com as pessoas dentro das suas casas. Nós vimos como Deus falou com o profeta Jonas na sua casa. O profeta Jonas fazendo birra, discordou de Deus, da vontade de Deus, tomou um caminho distante, como Deus, não dá para brigar com Deus, o trouxe de volta para ele cumprir, para que ele cumprisse o chamado, a vocação profética dele. Nós vimos como Jesus entra na cidade de Naim, muito próximo ali a Nazaré, uns 4 quilômetros de Nazaré. Ele ressuscita o filho de uma viúva, aquilo causa espanto em toda a cidade. Um fariseu convida Jesus para jantar, e Jesus, ele é recebido por uma intrusa pecadora, que lava os seus pés. E mais uma vez, Jesus, ele vai para a cidade de Betânia, ali ele é recebido junto com os seus discípulos, na casa de Marta, Maria e Lázaro. E também dentro de casa, ele nos faz revelações a respeito do nosso coração. Na semana passada, o rei Josafá, ele recebe uma notícia muito ruim, dentro também da sua casa, de que ele estava cercado. E nós vimos como Deus, ele agiu em favor de um rei, que resolve se juntar, lembra, Super Bonder? Ele resolve se juntar com o seu povo para clamar ao Senhor. Hoje, nós queremos continuar na mesma direção, mas eu quero trazer aqui um tema chamado gerações, ou ponte para gerações. O capítulo 5 do livro de Marcos, o capítulo 9 do livro de Mateus, o capítulo 8 do livro de Lucas, são chamados capítulos irmãos ou gêmeos. Eles tratam da mesma coisa, eles enfatizam a presença de Jesus num lugar chamado Cafarnaum, cidade de Naum. O profeta Naum era o profeta daquela cidade, e é ali que desemboca o Rio Jordão e forma um grande lago chamado de Mar da Galileia. Na verdade é um lago de água doce. E ali na foz daquele lago, Jesus, ele faz o seu ministério. Naquele tempo que não tinha correio para mandar cartas, nem telegrama, não tinha WhatsApp, não tinha central telefônica. Esses dias eu estava lembrando como é que era para você fazer uma ligação telefônica interurbana. Você ia na central telefônica, ele dava um cartãozinho para você, você dizia o número que você ia ligar, ele falava assim: agora sua ligação está na cabine 2, você entrava, fazia a ligação, no final você pagava. Eu me lembro de ter pago já em cheque uma ligação interurbana. Naquele tempo não tinha conexão, então as informações chegavam dos barcos, dos navios daquele tempo, e depois eles seguiam por Mar da Galileia até descer no Mar Morto. E ali existe uma frenética multiplicação de milagres. Um centurião se encontra com Jesus, e Jesus dá uma palavra, o servo dele é curado. E ali Jesus, ele atravessa de um lado para o outro. Ele está vindo de uma grande tempestade, muito pior que essa chuva que a gente experimentou aqui antes do culto. Ele enfrenta uma tempestade, ele dá uma ordem aos ventos, e diz: cala-te vento, quieta-te mar. Ele chega numa região chamada Gadara, ou Genezaré, é uma do lado da outra. Ali ele liberta um endemoniado terrível, na verdade 2 endemoniados. Mateus capítulo 8 diz que eram 2, um pior do que o outro. Ali aquele povo encontra aquele endemoniado sentado, vestido em perfeito juízo. Aquilo assusta aquele povo expulsa Jesus daquela região, e Jesus volta então para Galiléia, ele volta então
para a região de Cafarnaum, e ali ele se encontra com um homem de muito boa fama, chamado Jairo. Essa palavra Jairo, esse nome Jairo, é o mesmo nome Jair, no Antigo Testamento, capítulo 10, há um juiz chamado Jair, e também nesses capítulos, Marcos capítulo 5, Lucas capítulo 8, Mateus capítulo 9, conta a história de Jairo. Jairo já é o mesmo nome em hebraico, mas o nome já traduzido para a linguagem grega. Você sabe, todo o Antigo Testamento, Novo Testamento foi escrito em grego. E ali algo acontece, esse homem vem trazendo uma notícia muito ruim, se encontra com Jesus no meio dos seus amigos, seus seguidores, seus discípulos. Diz assim, pode passar. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Ele estava com seus amigos, ele estava com os amigos que ninguém queria estar perto. Ele era amigo de publicanos, pecadores, prostitutas. Se eu quisesse colocar aqui, na nossa vida, no nosso tempo, na nossa realidade, Jesus era amigo de gente que você não queria ser amigo. Eu olho assim, vejo aquelas pessoas adoentadas, sem possibilidade de cura, os aidéticos, soropositivos, os desenganados, os viciados, os enlouquecidos, os problemáticos. Ele se encontra com gente sem nenhuma esperança, ele atrai multidões de pessoas que são párias da sociedade, e aí um homem que tem uma presunção a respeito, logicamente, o presunçoso, ele faz um julgamento dele mesmo, como se ele fosse superior a muita gente, a maneira como você olha de cima para baixo e diz, eu sei, eu faço, eu posso, aquele não sabe, aquele não sabe, aquele não pode, e ele começa a sair e vencer os indícios que ele tem dele mesmo de justiça própria. A pior coisa que a gente pode ter é a gente achar que a gente é mais especial do que os outros, porque a gente tem alguma habilidade, alguma capacidade, alguma inteligência, que é melhor do que a dos outros. Na verdade, cada um de nós é especial à sua maneira. A Bíblia diz, no Salmo 139, que Deus nos criou de maneira formidável, admirável. Cada um de nós acabamos de cantar que somos coroa da criação do Pai. Existe em nós um pedacinho, existe em nós a porção de Deus, do Criador, que está em nós, que nos fez de maneira especial, que nos formou no ventre da nossa mãe. E a história continua. Então, um homem chamado Jairo, agora pela lente de Lucas, um outro evangelista, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos seus pés. Não é natural. Algo chamado a quebra do orgulho, não é natural. A soberba é o pecado de Satanás. Lúcifer, um anjo, Deus criou um anjo, Deus não criou o diabo. Deus criou um anjo, esse anjo, ele tinha um nome, tinha uma identidade. O nome dele era Lúcifer, portador de luz, aquele que fica, que brilha. Sabe aquele satélite natural chamado Lua? Ele só brilha quando ele está na direção, ele está recebendo a luz do sol. Fora isso, a lua não brilha. Quando a lua, ela não pega sol, ela não brilha. Então, aquele anjo, ele era brilhante. Se você ler capítulo 28, a partir do verso 14 do livro de Ezequias, de profeta Ezequiel, se você ler Isaías capítulo 14, a partir do verso 13, ele vai dizer, como caíste, ó brilhante estrela da manhã. Ou seja, era um ser extremamente próximo a Deus. Ele se rebela contra Deus, e aí ele perde a identidade. Muita gente me pergunta, pastor, o que é um demônio? Um demônio é um anjo que perdeu seu lugar, um demônio é um anjo que perdeu sua identidade. Satanás era um anjo que perdeu a sua identidade, ele foi levado para tão longe de Deus, que ele é chamado hoje de príncipe das trevas. Esse ser, ele caiu por causa do orgulho. Ele era tão bonito, ele era tão perfeito, a Bíblia o chama de selo da medida. Se você já trabalhou com esses programas de qualidade total, esse programa, ele faz com que o teu produto, ele seja absolutamente perfeito. Ele recebe um selo, ISO 9000, ISO 9002, dependendo do serviço que você presta, dependendo do material que você entrega, ele recebe um selo da perfeição. Pensa a um ser que foi criado em perfeição, ele olha para si mesmo e diz, eu sou o máximo, eu sou apenas o máximo. Ele começa a roubar a adoração de Deus para ele mesmo. A Bíblia diz, na multidão do seu comércio, achou-se iniquidade em ti. Esse ser, ele começa a achar que Deus recebia a adoração dos anjos, por
causa dele. Não, o povo só vem para a igreja por causa de mim. O povo só adora a Deus, mas também com o louvor que eu produzo, com a palavra que eu prego. Deus tem que agradecer a mim por eu estar aqui, porque senão essa igreja ia morrer, essa família ia viver com fome, porque só cozinha assim, eu cozinho, sou apenas eu, e você não pode nem chegar perto da cozinha, para partir uma cebolinha, para partir uma cebola, para partir um tomate, nem me ajuda a colocar azeite na panela, nem acender o fogo. Por quê? Porque eu sou apenas o máximo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele ensinando um jovem pastor chamado Timóteo, ele fala, cuidado com quem você vai ordenar ao serviço pastoral, cuidado. Ele fala o seguinte, não imponha precipitadamente as mãos sobre o novo convertido, para que ele não se ensoberbeça e caia na mesma condenação do diabo. Chama-se soberba. Aqui, a sinagoga tinha um dirigente, o seu nome era Jairo, ele aqui vai quebrar o orgulho dele, ele vai ficar de joelhos diante do Senhor. O orgulho da gente quebra quando a nossa fábrica de ídolos também vai à falência. Quando tudo dá errado, que se prepara que você vai ficar de joelhos. Quando tudo vai à falência na sua vida, quando a sua esperteza, quando a sua inteligência, quando a sua sabedoria, quando a ciência que você acumulou quebra, você cai de joelhos. Quando os Titãs, uma banda que já ficou para trás, canta a música do Marvin, ele diz que Marvin fica de joelhos. O pai dele diz, agora te vira aí, meu chapa, agora é para valer, agora você vai assumir tudo. E quando você assume responsabilidades, você vai se encontrar em momentos da sua vida, em que você não sabe para onde vai, não tem solução, não tem resposta, não tem uma fórmula, você não consegue achar a raiz quadrada, a raiz cúbica, e aí você vai ter que pedir para o professor, você vai ter que pedir para o mestre, você vai ter que cair com os joelhos. Esse homem aqui, ele cai de joelhos diante do Senhor. Por quê? Porque ele está encontrando um problema na geração dele. As gerações, elas têm pontes. Uma geração se liga a outra porque nós fazemos pontes para elas. Em Josué, capítulo 2, a partir do verso 6 até o verso 13, conta a história das gerações de Josué. Ele fala, essas são as gerações de Josué. E fala, veio uma geração com Josué, que viu milagres, que viu Deus fazer chover pão do céu, que viu Deus derrubar Jericó, que viu Deus abrir o Jordão, para que eles passassem também a pé seco, como já tinha aberto o Mar Vermelho. Veio uma geração de anciãos, essa geração também se põe, e depois vem uma terceira geração que não conhece o Senhor. Se nós não fizermos pontes com as nossas gerações, se nós não quebrarmos a soberba do orgulho do nosso coração, Deus não vai fazer aquilo que fez na nossa geração. Eu gosto muito quando a Bíblia diz em Atos 13, se puder colocar, verso 36, Atos 13, verso 36, diz que Davi serviu a Deus na sua geração, e depois ele foi sepultado. Atos, capítulo 13, verso 36, você pode me ajudar? Se não puder, só me diz um não, que a gente lê. Está aqui? Atos 13, 36, espera, esperei com paciência no Senhor, tendo pois Davi servindo ao propósito de Deus, diga em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. A nossa geração vai se decompor, a nossa geração vai morrer, a nossa geração vai ser sepultada. E agora o que é mais importante é a gente preparar um caminho para as gerações que vêm depois de nós. Se a gente não apontar direções, as gerações vão se perder. Os filhos dos nossos filhos vão morrer. E Jairo está encontrando um abismo. Jairo está encontrando um precipício entre a geração dele e a geração da filha dele. Grandes multidões o seguiram. Agora vamos ver o que Mateus diz. Um leproso, olha o tipo de gente que andava com Jesus, aproximando-se, adorou de joelhos. Tem algum leproso aqui? Quer dar um abraço num leproso? Você quer se aproximar de um homem cheio de feridas horrorosas? De gente contaminada? Há tempo atrás, há 2 anos atrás, a gente tinha medo do Covid. Aqui o povo estava com medo da lepra. Esse homem se aproxima de Jesus, esse tipo de gente que anda com Jesus, não é gente boa.
Estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. Olha o que eu vou falar para você. Hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil no nosso país, mas é uma onda que tem vindo para atacar as nossas gerações. O STF está votando a descriminalização do aborto. Presta atenção. Existe uma onda de descriminalização daquilo que é vício, de droga, de maconha. São passos que são dados para que as gerações sejam quebradas e afetadas. Você está ensinando na sua casa que roubo é pecado e que roubo é crime. Dizer que roubar é pecado não é crime. Você está ensinando seus filhos que a imoralidade sexual não é crime, mas é pecado. E dizer que a imoralidade sexual é pecado não é crime. A violência doméstica é crime e é pecado. E você pregar contra a violência doméstica não é crime. O aborto, ele pode deixar de ser crime a partir de 12 semanas, mas ele vai continuar sendo pecado. E falar que abortar é pecado, não, é crime, porque é pecado. Se você ler Gênesis capítulo 26, você vai ver Rebeca conversando com Deus. Ela é grávida de 2 crianças, ele diz: o que é isso aqui? E Deus fala: no seu ventre tem 2 nações, o maior vai servir ao menor. As nossas gerações estão aprendendo na escola que abortar não é pecado. Você faz ideia do que é o sangue inocente derramado e das convulsões espirituais e das perseguições implacáveis que o sangue inocente promove na vida de uma pessoa? Você acha então que você vai incentivar o aborto, vai pagar o aborto, vai levar a namorada do teu filho para fazer aborto? Isso não vai ter nenhuma consequência espiritual. O sangue, Números capítulo 35, profana a terra, e a terra clama na sua grita pela morte do assassino. Em Gênesis capítulo 4, verso 10, Deus tem uma conversinha com um homem, filho de Adão, chamado Caim. E ele diz assim: onde está o teu irmão? E Caim é um cínico. E ele fala: por acaso eu sou responsável pela vida do meu irmão? Nós somos responsáveis, a nossa geração é responsável. É responsável. E ele fala: o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, porque a terra abriu a sua boca para beber do sangue do teu irmão. A partir de agora você vai ser peregrino. Olha que palavra dura, gente, está na Bíblia, não pastor não tem invenção não. Vagabundo. Quando você plantar, a terra não vai dar a sua força. Você vai trabalhar, você não vai encontrar resposta financeira. E todo aquele que te encontrar vai querer te matar. Existe uma perseguição de morte contra o sangue. O faraó, no capítulo 1, no capítulo 2 do livro do Êxodo, diz assim: se nascer menino, mata. Sabe o que a gente está aprendendo? Sabe o que estão tentando construir na cabeça da nossa geração e da geração que vem depois da gente? Que beber no ventre não é vida. Eles estão querendo me convencer que um bebê, que um embrião, não é gente. É isso que existe hoje sistematicamente. Nós somos imprensados, exprimidos, atropelados por uma mídia. É uma minoria que oprime a maioria. É isso que acontece. E nós estamos aprendendo isso, nossos filhos, na escola. Não é crime, pode fumar maconha. Inclusive vende maconha na porta da escola. Hoje, sem errar aqui, que tipo de pastor vocês pensam que vocês têm? Você acha que eu sou um bobo? Acha que eu sou um tolo? Os nossos filhos adolescentes, a enorme maioria, quase a totalidade deles,
quase a totalidade de, quase todos, vivem vida sexualmente ativa. Os nossos jovens vão namorar e pedem a bênção do pastor. Para cima de mim? Para cima de mim não. Eu não posso ser conivente com o pecado alheio. Você pode ficar zangado à vontade comigo. Ah, pastor, abençoa o namoro do meu adolescente. Ah, abençoa nada, vai trabalhar, vai estudar. Porque 1 ano de namoro só, 1 ano de namoro, eles já estão vivendo em fornicação. Isso não é o pastor que está dizendo, não é só, eu estou juntando aqui um monte de atendimentos que eu faço no gabinete, não é isso não, gente. Isso é pesquisa científica. Entra no barna.com, entra no family.com para você ver. Ah, pastor, abençoa o namoro do meu filho com a minha filha. Não abençoo. E o que eu faço, pastor, enquanto eu não caso? Junta dinheiro. Casar é caro. Pastor, a varoa não vem. Ora e ganha bastante dinheiro. Porque mulher bonita custa caro, meu chapa. Custa caro. Porque todo mundo vai entortando, vai caindo as coisas. E para isso tem cirurgia, você pode pagar, passar ele 10 vezes no cartão. Você vai pagar, vai ficar linda, linda. Mas o cabelo está assim, gente, eu boto cabelo se eu quiser, eu viro o Cláudio Duarte aqui com uma peruca colada. Eu faço implante se você quiser. Beleza é comprada. Então você quer o quê? Você quer namorar? Ah, primeiro esteja pronto para casar. As nossas gerações estão sendo perdidas por causa de uma visão, presta atenção nisso, que está entrando dentro da escola e você começa a falar, isso é pecado. Teu filho, minha mãe não sabe de nada. Meu pai, minha mãe é retrógrada. Sabe do que a gente é chamado, nós cristãos? Ah, eles são fechados, são tapados. Somos chamados de estúpidos, de ignorantes, conservadores. Pronto, você quer te agredir hoje? Você é um conservador. Não, que da palavra de Deus não vai mudar, não. A lei, os magistrados vão fazer leis que nós vamos cumprir. Mas o pecado vai continuar sendo pecado. Não adianta a gente querer dizer, não, pastor, mas o mundo é assim, querido, isso chama-se Janela de Overton. É um psicólogo que diz que a gente vai sendo exprimido, empurrado cada vez mais para um mundo, não é só desigual não, gente. É um mundo perverso e vai piorar. À medida com que os sinais da vida de Cristo, eles vão sendo distribuídos sobre nossa vida, vai piorar. Não é só que nação vai se levantar contra a nação. Não é que você vai ouvir de guerras e de rumores de guerra. É que filhos vão se revoltar contra os pais. E hoje eu tenho que fazer cambalhota, dar salto mortal carpado para trás, para dizer que pecado é pecado. As pessoas vão entrando na igreja e vão fazendo o pastor se sentir cada vez menos autorizado a dizer que o pecado é pecado. Mas todo mundo faz, querido. Existe algo chamado semeadura, querido. E se a gente não se preocupar em trazer Jesus para dentro da nossa casa, presta atenção nisso, a gente vai perder a geração que vem seguinte. Por quê? Porque existe um abismo lá. Vendo isso, eu vou continuar aqui, Mateus capítulo 9, a partir do verso 10. Diz assim, no meio ali, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Falava ele ainda quando um dirigente da sinagoga chegou e ajoelhou-se diante dele. Aquele homem, para ser o principal da sinagoga, não fica pensando que ele era qualquer um. Ele era o mais estudado, ele era o mais capacitado, ele era o mais habilidoso, ele era o mais trabalhador, ele era o mais honesto, ele era irrepreensível, ele era o selo da medida. Ele tinha uma boa fama, e ele começa a ouvir que tem um sujeito de Nazaré, filho de um carpinteiro, que saiu de Nazaré e veio para Cafarnaum, ele está fazendo milagres, mas ele começa a achar, bom, ele é de outra denominação, ele é de outra visão. Nós aqui somos batistas, nós não nos misturamos com essa gentalha. É isso. Esse homem aqui, chamado Jairo, ele era de outra estirpe, ele era de outra raça, ele tinha pedigree,
Eu não me misturo com esses vira-latas aí que andam com Jesus, esses leprosos. Eu sei que Jesus é o cara. Eu sei que ele faz a obra de Deus. Olha que bonito. Ele está lá pregando no Cachimba, em Ganchinho, na Vila Zumbi. Mas eu sou do Batel. Eu sou do Champanhar. Eu sou de Bom Retiro. O mais aconchegante dos bairros de Curitiba, é perto do centro cívico, é perto do lugar de governo do estado. Eu não me misturo com esse povo da periferia. Ele vence a boa fama dele, ele fica de joelhos, ele entra no meio da favela. Vocês estão entendendo o que esse homem faz? Ele entra no meio, eu ia usar o nome de uma torcida, mas hoje eu não estou muito feliz, eu vou ficar bem quieto. Vendo Jesus, prostrou-se a seus pés. Olha como é que a gente fica de joelhos. E lhe implorou insistentemente: minha filhinha, a geração, está morrendo. Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Olha lá a multidão, seguindo a multidão. Olha lá. Lembra que eu falei? Uma multidão segue a Jesus, e uma multidão segue a multidão. Olha aqui, de novo. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Aí, para quê? Vamos ver o destino cruel, vamos ver agora para que serve o dinheiro desse Jairo, porque ele é rico. Ele paga um plano da Unimed, mas ele não paga o plano enfermaria não, querido. Ele não paga o plano associado que você paga ele paga UTI aérea internacional. Ele paga um plano e ele consegue pagar o remédio caro. Quanto custa? É para internar onde? No Albert Einstein. Eu vou lá. Eu não vou na UPA. Eu não vou no SUS. Qual é o hospital caro aí? Onde é que tem resposta? É o Sírio-Libanês? Eu levo para o Sírio-Libanês. Qual hospital aí que funciona bem? É o hospital dos judeus em São Paulo? Que é tudo equipamento. As senhoras católicas que mantêm esse plano que eu investigo e trago cura. Você ouve isso? Na rádio eu ouço isso. Fala, povo lindo do Senhor na Itália, eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e Batalha Espiritual, e dias 20, 21 e 22 de outubro agora de 2023 estaremos juntos na Itália. Então reúne todo o povo italiano, reúne todos os brasileiros na Itália, todos aqueles que querem receber do Senhor, para se encontrar com a gente em Bolonha. Esse vai ser uma imersão, esse vai ser um tempo em que você vai aprender mais do Senhor, que você vai aprender a libertar cativos, a pôr em liberdade os oprimidos, e vai poder experimentar o poder de Deus na sua vida. Eu fui convidado pela associação Filipenses 4:13 para ministrar uma conferência de imersão na área de guerra espiritual. É imperdível. Eu vou deixar o número de contato para você se inscrever e também o e-mail para você entrar em contato. Deus te abençoe. Eu espero você na Itália, Bolonha. Vai ser uma bênção. Esse homem aqui, ele vai vencer um destino que é cruel da filha dele, uma geração que se perde. Implorando-lhe, Lucas 8. Você vê que a gente está fazendo aqui que nem o Tarantino, né, nos filmes. Você vai e volta. É que nem televisão. Sabe quando você está vendo o jogo na Copa do Mundo? A câmera invertida da Globo. Aí pega o gol de um lado, pega o gol do outro, pega por trás, pega... Agora de novo. Olha a graça. Lembra do Galvão Bueno? Chama o VAR. Aqui nós estamos chamando o VAR. A gente lê como que Marcos vê, como que Mateus vê, como que Lucas vê, implorando que fosse, diga, a sua casa. Porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, uma multidão o comprimia. Esse homem, ele vai ter que vencer o orgulho dele, de dizer, aquela gentalha vai ter que entrar na minha casa também, porque Jesus está vindo aí. Não, cuidado, sabe por quê? Cuidado para não ser tarde demais. Cuidado para você não esperar demais para se converter. Cuidado, tem gente que não consegue entender
que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não faz isso não, querido. Não demore demais para trazer Jesus para dentro da sua casa. Porque quando tudo dá errado, a vida pastoral, a minha vida é organizada. Vocês nem imaginam como é que eu sou um homem organizado. Mas a minha vida se desorganiza por causa das exigências emergenciais e as urgências da vida do rebanho. Hoje de manhã nós estamos aqui, pulando, festejando. Aí o irmão Wesley, cadê o meu cantor? Está aí, cadê o Wesley? Está ali atrás. Aliás, Cíntia, Cris e Fran vão fazer um quarteto. A gente canta muito, nós quatro. Vamos deixar os rapazes de fora? Só nós, Fran, Cris, cadê a Cíntia? Está ali, vamos cantar juntos nós quatro. Eu mudo e vocês cantando. A gente cantando, a Wesley, dança aí, pastor. Eles gostam de fazer zombaria comigo. Aí de repente o pastor Marco falou assim: pastor, vou ter que ir embora do culto. Emergência, o que houve? Temos que ir num sepultamento, um parente de um irmão, uma pessoa ligada a um irmão que acabou de se converter, está sendo sepultado. E aí a gente que combinou almoçar com a família, com o filho, com o neto, a gente sai correndo daqui, o Marcos foi, falei: Marcos, você é o 02 aqui, meu filho, faz o que você quiser. Ou você vai mandar um pastor ir, ou você vai. Ele falou: eu vou mesmo. E ele foi. Emergência. É uma emergência. Aqui Jesus, o problema está dentro da minha casa. Gente, o que você deixou de problema dentro da tua casa? O que está faltando para você trazer a tua casa, ou para a tua casa Jesus? O que está faltando para você levar uma célula para dentro da tua casa? Que desgraça você está esperando para ter que trazer Jesus para dentro da sua casa? Me explica isso. Estava ali, o negócio vai complicar aqui. Certa mulher, tem nem nome, certa mulher, que havia 12 anos vinha assim, sofrendo de uma hemorragia. A filha de Jairo tinha 12 anos, estava morrendo. Quando ela nasce, a filha de Jairo, motivo de alegria, essa mulher já estava chorando, há 12 anos atrás. Ela padecera muito, sob cuidado de vários médicos, gastara tudo que tinha, faliu. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, tocou em seu manto, porque pensava: se eu somente tocar em seu manto, ficarei curado. Imediatamente, gente, como eu gosto, diga aí imediatamente. Diga aí imediatamente. O evangelho de Marcos é o evangelho do imediatamente, foi curado, diga aí imediatamente. Apelou para Jesus, imediatamente, cessou a sua hemorragia, e ela sentiu, sentimento, hein, gente. Em seu corpo, que estava livre do seu sofrimento, está liberta. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Cuidado com a maneira como a gente gerencia o nosso tempo. Cuidado, cuidado, gente. Cuidado com a escassez de tempo para Deus. Agora, até o aniversário da igreja, nós vamos manter a mesma direção que Deus tem dado para o pastor, a respeito de motivar a gente, para a gente trazer Deus para dentro de casa. Cuidado com aquilo que você valoriza e que coloca Deus para fora da sua vida. Em janeiro, fevereiro e março, nós vamos começar 100 dias de leitura bíblica. Tem gente que está na igreja aqui há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e nunca leu a Bíblia inteira. É por isso que o diabo dá rasteira em todo mundo. A maior arma do diabo, gente, não é ele ser diabo, não. A maior arma dele é a mentira. E tem um monte de gente fracassando, que não conhece a verdade. Conhecereis a verdade, João 8,32, a verdade vos libertará. É a verdade. Tem gente que gosta de mentira. Tem gente que paga para ouvir mentira. Tem gente que não consegue chegar no espelho para olhar para si mesmo, para dizer, se diagnosticar e dizer: está faltando alguma coisa. Aqui, Jairo não tinha tempo para Deus, porque a vida dele girava em torno do quê? Da boa fama dele, do orgulho dele, da presunção dele. Ele era o cara que todo mundo vinha pedir conselho, gente. Ele era o sujeito que falava assim: onde eu invisto? CDI? Mercado imobiliário, fundos de pensão, onde que eu vou investir? Ele era o cara que tinha resposta para casamentos que estavam fracassando. Ele era a pessoa que tinha consolo para quem estava sofrendo. Mas agora ele esqueceu que o tempo dele estava perdido. Pior do que isso, uma certa mulher vai roubar o tempo dele. Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor, ainda perguntas: quem tocou em mim? Sensibilidade. Você está pensando que Jesus não sente? Sente.
Está pensando que Jesus não vê teu choro? Vê teu choro. Gente, nós lemos aqui no momento de dedicação, Isaías 34, 38, verso 1 a verso 3. No verso 3, diz assim: então, o rei virou para a parede. Gente, ele orou de uma maneira que eu não consigo entender. Vou sair da câmera aqui, ou então a câmera vem atrás de mim. Ele vira para a parede, ele diz: Senhor, lembra-te da minha fidelidade. Deus fala para o profeta Isaías: volta lá, volta lá. Diz para ele: eu ouvi teu clamor. Diga: eu ouvi teu clamor. E eu vi tuas lágrimas. Deus é sensível. Jesus sentiu que alguém tocou na roupa dele, não tocou nele. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Esse homem Jairo, ele é impedido de chegar em Jesus, porque a infelicidade dos outros grita mais do que a dele. Eu não consigo chegar em Jesus, porque está todo mundo, tem tanta gente sofrendo mais do que eu, pastor. Já foi no Hospital do Câncer, já foi no Erastinho, já foi lá para ver as crianças com câncer, já foi no Pequeno Príncipe, na ala de tratamento de câncer, já foi lá. Pastor, tem tanta gente pior, com câncer aqui, com câncer aqui, com câncer aqui. Imagina, eu estou só com uma gripe, eu estou só com um probleminha. Tem tanta gente desgraçada. A infelicidade alheia me engana, porque eu acho que Deus não tem tempo para mim, só tem tempo para os outros. Essa mulher se intromete, e essa passagem é uma passagem que fala de um milagre dentro do milagre, porque Jesus vai fazer um milagre, mas essa mulher interrompe e rouba um pedaço do milagre para ela. Ela estava sofrendo, ela tinha gasto dinheiro, ela tinha uma hemorragia, ela estava solitária. Sabe por que ela está tremendo de medo? Porque mulher, quando estava no templo, olha como é que o cristianismo, essa é uma boa resposta para a gente que gosta de feminismo, que gosta de criar homens frágeis, fracassados. Ela não podia nem encostar no homem durante o período dos 7 dias que ela tinha de regra, nem tocar em ninguém, nem ser tocada nem pelo filho. Eu estava conversando com uma moça, eu falei: minha irmã, o papel do homem é matar um leão a cada dia. Ela falou: pastor, o problema é que quando você tem um homem dentro de casa que não é homem, a mulher tem que matar o leão, partir o leão, cozinhar o leão, servir o leão e depois ainda tem que lavar a louça. É isso que o feminismo fez e tem feito por aí. E tem gente que está achando isso bonito, e tem gente que está achando isso lindo. Pastor, é isso mesmo. E aí chama isso de avanço. Esse homem, enquanto Jesus ele estava falando, chegaram algumas pessoas na casa de Jairo, o dirigente da sinagoga: sua filha morreu. Disseram ele: ele vai vencer o drama da dor. Esse homem, ele recebe o que a gente chama de má notícia, vem para todo mundo. Não adianta, esse mundo que foi caído pelo pecado, vai trazer para você notícias ruins, vai trazer mesmo. A gente não fica na expectativa de receber uma notícia ruim, mas de vez em quando, ela chega e ninguém na história humana experimentou não ter má notícia. O único sujeito que parece que não teve má notícia é um irmão nosso, segundo Crônicas capítulo 5, chamado Jabes. Ele orou a Deus: me abençoa, me faz prosperar, que a tua mão seja sobre mim, que o mal nunca me toque. E Deus deu para ele o que ele pediu. Ele nunca sofreu, só que ele foi o causador de dor na vida da mãe dele, que a palavra Jabes quer dizer sofrimento. Pensa uma mãe que sofreu para ter um filho. Sabe aqueles irmãos que tem um cabeção? Sabe? Aquele bebê, gente, tinha um cabeção, rasgou a mãe inteira. Naquele tempo não tinha cesárea não, meu irmão. Não tinha anestesia, não tinha hack, peridural. Você sentia dor e sentia dor mesmo. O nome dele era causador de dores. Mas ele ora para que ele não cause mais dor e para que ele não sinta dor. É a única esperança, a gente vai sofrer. Não precisa mais incomodar o mestre, a filha morreu. E aí a gente aprende, sabe o que? A esconder sentimentos. Nós temos aqui, toda terça-feira, 19h30, Clínica da Alma, gente, que eu tenho recebido de notícia, de gente que está sendo abençoado na Clínica da Alma. Porque na Clínica da Alma você coloca para fora
as suas dores, você não esconde, você não coloca na escuridão, nas sombras da alma, dos guetos escondidos, as nossas dores. Gente sofrendo, não incomoda mais, acabou para você. Terminou tudo, tem um ponto final. E ele vence essa escuridão, como quem diz, eu vou ficar resignado, eu vou compreender, não fazendo caso do que eles disseram. Jesus disse, Jesus vai, calata, disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo. Ele vence algo que todo mundo tem, chamado medo. Se você não tem medo, é porque você ficou louco, porque o medo faz bem a gente, o medo faz a gente fugir daquilo que é ameaçador. O medo, né, sebo nas canelas, você ouviu essa expressão, foge. Ou você vai enfrentar, ou você vai fugir, porque quem tem medo ou enfrenta, ou foge. O medo é fé no diabo. Quando? Quando o medo é medo de obedecer a Deus. Quando Deus diz, vai, eu vou ser contigo, não temas, essa é a palavra de Deus para Josué, eu vou ser contigo, onde você for, vou estar contigo, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estarei convosco todos os dias, até o final dos séculos, não vos deixarei órfãos, eu não abandonarei, jamais o deixarei, aquele que vem a mim, de forma alguma lançarei fora. Então, desse medo você não precisa ter esse medo, você não precisa ficar ativando novos medos, mas aqui o medo é vencido por quê? Porque ele recebe a notícia que acabou, não fazendo caso, tão somente creia. O medo, gente, ele gera dúvida, e a dúvida gera incredulidade. Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai ser Deus de verdade? Será que Deus vai cumprir sua promessa? E você começa a ativar na sua mente um curto-circuito, e esse curto-circuito leva você a esquecer de todas as vitórias que você teve no passado. O medo, ele faz você ter uma amnésia a respeito daquilo que Deus fez. É por isso que em Lamentações, Jeremias vai dizer, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que me dá esperança? Que um dia eu estava no sufoco, eu estava no beco sem saída, e Deus foi lá e me tirou de lá. Um dia eu estava frito, se minha mãe me pega, ela ia me espancar, e Deus foi lá e me trouxe um livramento. Um dia eu gastei mais do que eu podia, gente, eu estava frito, eu estava num buraco financeiro, Deus foi lá e me livrou da minha dívida. Um dia, pastor, eu estava doente, eu estava internado no Hospital do Pilar, no Covid, gente morrendo do meu lado, e Deus me livrou. Então, a incredulidade, ela é retirada quando entra a fé. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e lamentando em alta voz. A tristeza faz a gente ficar triste, a tristeza leva a gente ao desespero, a tristeza e as pessoas do lado sem esperança, leva a gente à desesperança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme, a geração não vai morrer. Se você que é pai, se você que é mãe, se você que tem discípulo, pegar a direção pela mão. Nós precisamos construir pontes. Bom Retiro tem uma primeira geração, chama Estação Maternidade. Clarissa Saldanha, esposa do Dr. Paulinho. Aliás, deixa eu fazer uma propaganda aqui. Gente, médico que trabalha com gerontologia, não é para velho não, gente. É para novo, sabia disso? Quem aqui já passou, já está na faixa dos 40? 40? Levanta a mão, gente, deixa de ser covarde. É de 40 para cima. Agora você entendeu, pronto. Você já precisa ir no médico que a gente chama de velhinho, para você poder envelhecer com o quê? Com saúde. Ele vai te dar as broncas, vai falar assim, perde uns 15 quilos, você vai perder, porque você não é covarde, você é o quê? Valente. Perde ou não perde? Perde ou não perde, igreja? Aí, olha o pastor aqui, 15 quilos, é faca Tramontina, acabou. Clarissa, que deve ser ordenada esse ano se ela passar por todas as provas que tem por aí, tem uma estação maternidade, mamãe que está grávida e bebê até 1, 2 anos, aí a gente cria uma ponte para o Talmidim, é lindo. Gente, o nosso Ministério Infantil recebeu cadeiras novas, porque você tem que ajustar a cadeira para o tamanho das nossas crianças, né, gente? Pensa um lugar lindo para o seu filho, se você não levou ainda, leve ele vai se encantar, e lá, fica pensando que eles estão brincando. Hoje, a Nahali, nossa ministra infantil,
que é formada, ela é academicamente preparada, uma menina de Deus, uma mulher de Deus, uma mãe de Deus, uma esposa de Deus, ela tem uma formação dentro de enfermidades da alma das crianças, são chamadas crianças neurodivergentes. Tem que ver o projeto que nós estamos fazendo de crescimento daquele lugar para a sala calma. Então nós estamos cuidando do seu filho. Agora você não pode fazer teu filho se perder. Eu tinha um pastor que dizia o seguinte: nós ganhamos os filhos na igreja e perdemos na mesa de casa. Falando mal da igreja, falando mal do ministério, falando mal de ministro, falando mal de pastor, falando mal de denominação. Nós mesmos expulsamos nossos filhos de casa, nós mesmos. Aí não entende porque que o filho se desvia e vai para uma seita, se desvia, vira ateu, porque nós destruímos as pontes que ligam gerações e gerações. Jairo está reconstruindo algo que se perdeu, ele vai buscar Jesus, ele sabe que Jesus é a resposta, e Jesus entra dentro da casa dele. A ponte tem que ser feita em cada geração. O talmidim tem que empurrar as nossas crianças para o jump, que são os nossos pré-adolescentes juniores. O jump tem que empurrar as crianças para o upgrade, tem que empurrar, e o upgrade tem que puxar eles têm que querer ir. Porque se a gente não quisesse ir, a gente estava até na 8ª série até hoje, gente. 9ª série agora, muda tudo, né, gente? E você tem que dizer para o teu filho: agora você vai para o ensino médio, era científico. Agora você vai aprender fatoração, produtos notáveis. Não, eu gosto tanto, função de primeiro grau, não, você vai ter que aprender função de segundo grau, você vai entender o que é um delta. Você vai ter que crescer. E depois você vai falar: não, você vai para a faculdade. E depois você vai dizer: não, você vai fazer uma especialização, uma pós-graduação, um mestrado, porque senão a gente fica sempre naquela superficialidade. É isso que a gente faz. O upgrade tem que empurrar para o raia, o raia tem que empurrar para a família da fé, porque senão fica um monte de velho no raia, que não é mais jovem, a geração acaba. E a gente, família da fé, tem que empurrar para o Alfa e Ômega. Quando eu cheguei aqui na igreja, gente, sabe como é que chamava o Alfa e Ômega? Alfa e Ômega a partir de 65 anos. Ah, que é isso, pastor? Eu estava conversando com um homem, pensa um homem acabado, gente, velho, estragado, maracujá de gaveta. Estava com ele ontem eu fui pregar no Rio de Janeiro, em Nova Friburgo. E aí está um homem dirigindo, eu falei: está velhinho, acabado, a gente chama de final de feira. Aquele irmão, ele falou: quantos anos você tem? Quando ele falou, ele era mais novo que eu falei: eu não estou tão velho assim. Só que a gente tem que ser empurrado. Pastor Marcos, tem uma hora, Marcos, que você tem que me empurrar, porque cá entre nós está amarrado. Cá entre nós aqui, não, tá, desculpa cá entre nós, mas eu estou casado já. Eu estou noutra vibe. Mas aí o Darcy tem que me puxar. Pastorzão, 65 anos, meu amigo. Você tem que, quando eu cheguei em Bom Retiro, o Alfa e Ômega, chamava Um Passo da Eternidade. Era o nome do ministério, tinha uma classe, a Um Passo da Eternidade. Falei: Jesus, temos que mudar isso. É uma classe, a classe dos velhinhos, Um Passo da Eternidade. E era o Darcy que dava aula já. As gerações têm que empurrar, porque as gerações se põem como a geração de Davi. Então, para não deixar, olha, para você não deixar a geração se pôr, olha para mim, você vai ter que trazer teu filho. Você vai ter que levar Jesus até teu filho. É isso que eu quero dizer. Ponte para gerações. Léo, teu pai vai te empurrar, meu filho, para você decolar. Mas quando você decolar, você vai ter que puxar alguém que vem depois de você, que é a Lívia. Você está entendendo? As gerações empurram umas às outras, porque senão a gente começa a achar que filho não vai sair de casa, e filho tem que sair de casa. Por quê? Porque se o filho fica em casa a vida inteira, já viu aquelas pessoas que estão 30, 40 anos, não saem da casa do pai e da mãe? Isso é um incesto emocional. Tem que sair, vinde a mim, vinde após mim, ide. Isso que Jairo está fazendo. Ele vence a tristeza, eu vou passar. Ele vence a zombaria, eu estava cantando aqui tão bonitinho, e tinha gente zombando de mim. Mas não tem problema, você, que como eu, tem essa voz aveludada, até o dia 5 de outubro, você tem a chance de participar do coral mais aleluiado de Curitiba,
que é o coral de Bom Retiro, aleluia! Pastor, mas eu canto mal. Gente, mais do lado da Fran, da Cíntia, da Cris, do Wesley, do Samuel Barbosa, a sua voz, fica uma voz extraordinária, amém? Vamos encerrar. Ele vence, porque ele traz Jesus para dentro de casa. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança, digo, o pai e a mãe, e os seus discípulos estavam com ele, entrou onde se encontrava a criança, pronto. Depois que a multidão se afastou, pronto. Ele entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse acontecimento espalhou-se por toda a região. Essa é a notícia que eu quero que você receba. Que você aponte para gerações. Não abandone seus discípulos. Não abandone seus filhos. Não deixe a geração morrer. Não deixe seus filhos morrerem. Não deixe a fé morrer. Não deixe que aquilo que a gente está recebendo no nosso país, no mundo, essa janela que está empurrando a gente para longe de Jesus, para longe dos princípios de Deus, não defenda isso. Defenda a vida, amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Sabe essa canção, a última que nós cantamos, que para te adorar, ó Rei dos Reis, é essa que eu quero. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos cantar juntos, só um pedacinho, feche teus olhos, eu vou orar antes. Aliás, pastor Marcos, me ajude, seu pastor de famílias. Vem cá. Nós temos uma responsabilidade aqui, pastores, pastoras, conectar as gerações. Eu falei para os meus pastores, abandonem tudo o que vocês estão fazendo, está ouvindo? Tudo. Se preocupem em levar Jesus para dentro da casa das pessoas. É só isso que eu quero saber. Se preocupem em conectar as gerações. Samuel, Igor, Clarissa, Fabiola, Elda, Darcy, Marcos, João, a nossa geração está se pondo. Está se pondo, gente. A gente tem que fazer uma ponte para a geração que vem depois de nós não cair no precipício. Quem entendeu a mensagem? Essa responsabilidade é nossa. Ele tem que estar acima de qualquer idolatria denominacional, política, filosófica. Joga isso no lixo. Fique com a palavra de Deus. Eu posso ouvir um amém da igreja? Se você quer orar por gente perdida, por gente morta, por gente adoecida, gente que está no beira do caminho, é hora de quebrar o orgulho. É hora de quebrar a presunção, o medo. Quebra o medo. É hora de você trazer Jesus para dentro da sua casa. Eu quero Jesus na minha casa. Você lembra, mozinho? A gente orando, ungindo a casa inteira. Lembra disso? Consagrando nossa casa ao Senhor. Quantas noites eu passei de joelhos pelo meu filho. Fiz um jejum agora, bem prolongado. Cada dia de jejum, eu tirei para orar por algum ministério, por algum ministro, por algum pastor. Teve um dia que eu orei, eu já falei para vocês aqui, pela esposa do meu neto. Você não sabe o que eu pedi a Deus para a esposa do meu neto tem 2 anos, hein? Essa moça vai ser uma princesa que meu neto vai cuidar dela. Pensa uma mulher que vai ser feliz. Vai ser essa mulher que meu neto vai casar com ela. Eu tenho falado com Deus a respeito dos pais dessa moça, que vai ser minha nora neta. É isso que ela vai ser. Começa a semear agora. Não espera as pessoas adoecerem dentro da sua casa. Não espera o problema chegar para você orar. Fique conectado com o Senhor. Abre a casa, entra na minha casa, como diria Regis Danese. Entra na minha vida, como disse Zaqueu. Amém, gente? Se você quer isso na sua casa, levante sua mão, nós vamos orar. Pastor Marcos, vamos orar pelas famílias, pelas pontes das gerações. Levante sua mão, consagre sua casa ao Senhor, sua família ao Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tua palavra ela é tão clara, Deus, a respeito
do Senhor sendo o Deus de todas as gerações, Pai. Tu és o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Tu és o Deus da nossa família, da nossa casa, Pai. Mas nessa noite nós decidimos criar pontes, Pai. Construir pontes agora que liguem uma geração à outra, Pai. Para que as gerações não venham a se perder e ficar desconectadas de quem o Senhor é. Do Deus a quem nós servimos, ó Pai. Nós servimos a um Deus vivo, verdadeiro, um Deus que tocou na filha de Jairo e curou. É o mesmo Deus que pode estar dentro das nossas casas nessa noite e tocar lá onde está a morte e gerar vida novamente para aquele ambiente de destruição, de tristeza e de dor, Pai. Então nos ajude, Senhor. Queremos levar e convidar o Senhor para que o Senhor se faça presente nas nossas casas, nas nossas famílias, Pai, nas nossas histórias, nas nossas gerações, Deus. Não vai parar em nós não vamos perder a próxima geração, nós não vamos perder os nossos filhos, nós não vamos perder os nossos netos, os nossos bisnetos, até a 1000ª geração daqueles que temem o Senhor, e nós declaramos como Josué disse, Pai, eu e a minha casa serviremos ao Senhor por todos os dias, até o fim, até a volta de Jesus. Nós queremos estar com o Senhor, Pai, anunciando para a próxima geração que existe um Deus que as ama e que salva elas. Então, Pai, nos ajude nessa construção, Pai, através de um legado de fé. Queremos passar, Senhor Jesus, para a próxima geração, Pai, um legado de fé que realmente possa permanecer e assim ser passado de geração em geração, de geração em geração, até a volta de Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. E a igreja diz amém, amém, amém. Glória a Deus.